Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui com vocês neste 20º episódio que traz como tema, diga-se de passagem, esse tema é muito importante porque ele acompanha o episódio anterior. É isso mesmo que você ouviu. Agora, eu preciso te revelar que esse tema foi escolhido lá no nosso canal, no Telegram. E se você não conhece e deseja participar de forma ativa das escolhas de episódios desse podcast, não deixa de conferir a descrição desse episódio e já assina o nosso canal lá no Telegram. Mas se você está curioso para saber qual foi o tema escolhido, o tema deste 20º episódio que eu tratarei com vocês aqui é medidas fiscais para as empresas comerciais de pequeno porte. Então, se você está interessado em saber todas as medidas fiscais e outras medidas que também ajudam e muito todas essas empresas comerciais a enfrentarem essa crise, eu te convido a fazer companhia comigo nesse 20º episódio. Vem comigo! E assim como tratado no episódio anterior, eu dividi em várias etapas todas as medidas para que você possa entender melhor como funciona essas medidas que foram divulgadas e até para que você possa compreender melhor a situação, tá? Primeiro, a nossa divisão ela está sendo realizada da seguinte forma: algumas medidas são destinadas a empregar as empresas comerciais de pequeno porte, aquele fôlego no fluxo de caixa. E eu já te expliquei o que é fluxo de caixa no episódio anterior, mas não custa nada renovar a informação. O fluxo de caixa nada mais é do que aquele valor que é disponível para a empresa, ou seja, aquele valor que ela utiliza para pagar as obrigações principais, as obrigações com fornecedores, enfim. É um dinheiro que pode estar no caixa, através do regime caixa, que na contabilidade a gente trata como esse regime, que é estabelecido entre as entradas e entre as saídas, ou aquele valor que encontra-se disponível no banco. É isso mesmo que você ouviu. E quando a empresa possui conta no banco, esse valor que está disponível à disposição para que ela possa fazer o pagamento daquelas obrigações, sejam elas obrigações tributárias ou não, porque a gente sabe que também existe as questões das obrigações com os fornecedores, né? Então, a essas obrigações nós não chamamos de obrigações tributárias, tá? São obrigações puramente comerciais. Agora, você já entendeu o fluxo de caixa? Vamos passar para uma outra explicação. Foi também classificada, a gente classificou algumas medidas como uma flexibilização trabalhista, ou seja, a gente está trazendo aqui todas as medidas que foram divulgadas para que as empresas comerciais de pequeno porte encarem a realidade em relação à sua folha de pagamento, por exemplo. Tem também aquelas situações e as medidas que tratam sobre crédito, seguro e algumas garantias também. As medidas em relação à manutenção da oferta de bens e serviços, tem também as medidas de preservação ao consumo responsável e aquelas medidas de desburocratização, não é mesmo? Agora, o que a gente encerra com chave de ouro aqui são algumas medidas que não são tão divulgadas assim, mas que por sua importância a gente vai trazer aqui com certeza, porque elas fazem
toda a diferença no enfrentamento de uma crise. Então, feito toda essa introdução de como nós vamos divulgar todas as medidas, tá? Eu te convido a permanecer comigo nesse 20º episódio para tratar das medidas fiscais e não fiscais para as empresas comerciais de pequeno porte no enfrentamento da crise. Então, se liga, continua comigo! E para iniciar, falando sobre as medidas que tratam sobre o fluxo de caixa, é bom destacar que muitas medidas que nós vamos informar aqui, que servem para as empresas comerciais de pequeno porte, elas já foram e já são conhecidas por vocês através do episódio anterior. Portanto, se você ouvir novamente a mesma medida, já sabe que também vale para as empresas comerciais de pequeno porte. Agora, falando sobre medida que trata de fluxo de caixa, eu trago uma novidade para abrir essa sessão de fluxo de caixa como medida. Como medida, no dia 15, agora no último dia 15, o gestor do Comitê Nacional do Simples Nacional, ele aprovou em uma reunião a prorrogação de prazos de parcelamentos que tinham como vencimento maio, junho e julho, tá? Então, as datas de vencimento das parcelas mensais que eu estou falando aqui para vocês, elas são relativas aos parcelamentos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional. A gente sabe que, como é uma empresa comercial de pequeno porte, muitas delas estão, sim, registradas e são optantes desse regime tributário. E aqui a gente também faz uma observação que essa prorrogação em relação a esses prazos de parcelamento, ele também vale para o microempreendedor individual. Agora, observe. As parcelas com vencimento em maio passaram a ter o vencimento e ser prorrogado para o mês de agosto. Já as parcelas com vencimento em junho passaram a ter o vencimento em outubro. Já as parcelas com vencimento em julho passaram a ter o vencimento em dezembro. A gente observa aqui, e faz uma observação muito importante, que as microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no CNPJ durante o ano de 2020, elas poderão formalizar a opção pelo Simples Nacional, na condição de empresas em início de atividade no prazo de até 30 dias contados do último deferimento da inscrição, seja ela municipal ou, caso exigível, a estadual, desde que não ultrapasse 180 dias da data de abertura constante do CNPJ, ou seja, antes da edição da resolução. Esse prazo não poderia ultrapassar 60 dias da abertura do CNPJ, ou seja, de novo, mais uma medida que foi trazida para que essas microempresas e empresas de pequeno porte, elas possam sim aderir a esse regime, tá bom? Uma outra medida que trata de fluxo de caixa é o adiamento do pagamento do PIS, do COFINS e da contribuição para a Previdência pelas empresas. A gente fala aqui, a gente lembra que essa medida, ela trata que essas empresas que possuem, tá, nas suas apurações, um vencimento para abril e maio, passou a ser agosto e outubro, tá? Lembra também que foi prorrogado para o mês de julho o prazo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, a famosa DCTF, que seria agora entregue nos meses de abril e maio e junho, tá bom? Tem também uma outra medida que trata sobre o fluxo de caixa. E aqui eu volto a falar de Simples Nacional, que é justamente o adiamento de pagamento dos impostos. Lembra que eu falei anteriormente? O que eu falei foi parcelas de
relacionadas a parcelamentos, tá? Aqui o que eu estou tratando é sobre a apuração do imposto em si, aquele imposto mensal, o imposto devido, tá? Esse adiamento do pagamento desses impostos federais em relação às empresas comerciais de pequeno porte que são optantes do Simples Nacional, elas poderão recolher os impostos federais correspondentes, tá? Muita atenção. E aqui a gente fala, esses tributos federais que são apurados no Simples Nacional, eles foram prorrogados por 6 meses. Já para o ICMS e o ISS, que a apuração também é feita no Simples Nacional, esses foram prorrogados por 3 meses só. Então, muita atenção. Em relação à apuração do mês de março, que teria o vencimento original dia 20 de abril, para o tributo federal, os tributos federais, o vencimento ficou prorrogado para o dia 20 de outubro. Já para o ICMS e o ISS, ficou prorrogado para o dia 20 de julho. Enquanto que, no período de apuração de abril, que tinha como vencimento agora o dia 20 de maio, a prorrogação dos tributos federais ficou para o dia 20 de novembro, enquanto que o ICMS e o ISS ficou para o dia 20 de agosto. Já para o período de apuração de maio, que tinha como vencimento 22 de junho, ficou prorrogado os tributos federais para o dia 21 de dezembro e o ICMS e ISS para o dia 21 de setembro de 2020. A gente salienta aqui que o programa ele já foi ajustado, ou seja, nesse momento a opção tem uma opção de gerar o DAS do aplicativo, ela foi alterada para emitir uma guia por período de apuração, incluindo todos os tributos, e assim sendo observada a questão dos tributos estaduais e municipais, tá? Uma outra medida, que trata também do fluxo de caixa, é o adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas. Logo, fica suspenso o recolhimento das parcelas do FGTS pelos empregadores, com vencimento em abril, maio e junho, passando para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. A gente esclarece aqui que não vai existir multa, juros ou qualquer reajuste a ser quitado em até 6 parcelas mensais, tá bom? Tem também a questão daquela pausa, aquela suspensão em relação às 2 prestações nos financiamentos da Caixa Econômica Federal para as empresas que possuem esse financiamento, tá bom? A empresa ela poderá ter até 90 dias a suspensão nas parcelas do crédito comercial e habitacional, voltando a pagar normalmente após esse período, sem alterar o saldo devedor. Tem também a questão e a medida que trata sobre a suspensão de prazos de cobrança da dívida ativa da União e novas condições de parcelamento para a pessoa física e também a pessoa jurídica, tá? A gente alerta que o Ministério da Economia adotou um conjunto de medidas para suspender os processos de cobrança em renegociações de dívidas com a União, que se enquadrem nos termos da medida provisória 899, que era a medida provisória do contribuinte legal. Só que aqui a gente faz uma observação que essa medida provisória, ela foi transformada em lei, ou seja, você que precisa fazer a adesão à transação tributária, a medida provisória 899, que era tratada como a MP do contribuinte legal, ela não existe mais, ou seja, existe uma lei específica que trata sobre a transação tributária, tá bom? A gente ressalta aqui que, em relação a essa suspensão desses processos de cobrança, o saldo devedor, ele começará a contar dos vencimentos a partir do mês de junho e poderá ser parcelado pela pessoa física ou microempresa ou empresa
de pequeno porte em até 6 meses, tá bom? Enquanto que as médias e grandes empresas, elas terão até 84 meses para pagar. A gente faz aqui, tem uma nova questão e uma nova medida trazida e voltada ao fluxo de caixa, que é justamente a dedução pela empresa do repasse das contribuições à Previdência Social, referentes aos primeiros 15 dias de afastamento do empregado contaminado pela Covid-19. A gente faz essa observação que em relação a essa medida, a empresa ela poderá deduzir do repasse das contribuições à Previdência Social aquele valor que é devido ao empregado, cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo Covid. Fora isso, não pode, tá? Existe também, em relação à questão de fluxo de caixa para as empresas comerciais de pequeno porte, a carência de até 90 dias para novas contratações de crédito comercial com a Caixa, ou seja, o cliente da Caixa Econômica, a empresa que possui conta na Caixa Econômica, poderá ter acesso a essas linhas de crédito com 90 dias de carência para começar a pagar. Então, é mais uma medida, e aqui é uma medida específica para as empresas comerciais de pequeno porte em relação ao fluxo de caixa. Agora, falando sobre as medidas que foram divulgadas em relação à situação trabalhista também, a uma flexibilização trabalhista, a gente faz uma lembrança que algumas medidas e as medidas que foram anunciadas no nosso episódio anterior também estão valendo para as empresas comerciais de pequeno porte. E a gente vai lembrar aqui que em relação à redução da jornada de trabalho, essa redução da jornada de trabalho num contexto do benefício emergencial, tá? A gente lembra que ela é destinada justamente à preservação do valor do salário hora pago pela empresa. Essa redução ela poderá ser feita por acordo individual expresso nos percentuais de 25% para todos os trabalhadores e de 50% e 70% para os que receberem até 3 salários mínimos, tá? Para os que hoje já realizaram acordos individuais livremente por serem configurados na CLT como hipersuficientes, os que na verdade são aqueles remunerados com mais de 2 tetos do regime próprio da Previdência Social, tá? E também quem possui curso superior com os percentuais de redução, esses percentuais eles serão pactuados entre as partes, ou seja, sempre com o direito do recebimento do benefício emergencial. E, lembrando, por meio do acordo coletivo, a medida ela pode ser pactuada com todos os empregados no prazo máximo de redução de até 90 dias, tá? Tem também a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela é para os casos em que as empresas que possuem uma receita bruta anual menor do que 4,8 milhões. Assim, o valor do seguro-desemprego ele será pago integralmente ao trabalhador. A gente faz uma ressalva que essas empresas com receita bruta anual acima de 4,8 milhões, elas deverão manter o pagamento de 30% da remuneração dos empregados, que também receberão o benefício emergencial no valor de 70% do seguro-desemprego, tá bom? Tem também, a gente faz a menção aqui em relação à plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional, porque a gente sabe que se qualificar nunca é demais, tá? Tem a plataforma, existe uma plataforma que possibilita o empresário, o trabalhador, em um único lugar, obter acesso a cursos de qualificação profissional online, ofertado de forma gratuita por diversas instituições. Quando a gente trata sobre essa plataforma, a gente já convida você a visitar a página
todos por todos do governo federal, tá? Então, lá você pode encontrar cursos relacionados a competências gerais, básicas, voltados exclusivamente para as empresas comerciais em relação à gestão, a fluxo de caixa, a controle. Tem muita coisa, gente, tá? Uma outra medida em relação à flexibilização trabalhista para as empresas comerciais de pequeno porte são as medidas excepcionais e temporais para a manutenção dos empregos, principalmente, gente, em relação ao estado de calamidade, tá? E a gente faz essa observação aqui, que foi decidido já que a doença, o trabalhador que, porventura, se contaminar com Covid-19 é considerado hoje um acidente de trabalho. Então, muita atenção em relação a todas as normas para que aquele funcionário, aquele trabalhador que precise estar na empresa, que você, empresário, precise daquele trabalhador, você precisa se atentar às questões dos equipamentos de proteção individual. Agora, a máscara é indispensável, entre outros itens, tá bom? A gente faz uma observação também e traz ao conhecimento de todos que a medida do teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas, aproveitamento e antecipação de feriados, essa medida, enquanto durar o período de calamidade pública, as empresas elas poderão alterar o regime de trabalho de seus colaboradores por iniciativa própria ou por acordo, mediante comunicação por escrito e com uma antecedência de no mínimo 48 horas, tá bom? Em relação à questão das férias, essas medidas elas também abrangem a questão do pagamento daquele 1/3 das férias, então muita atenção, tá? Existe também a possibilidade de acordos coletivos, essas convenções e acordos coletivos de trabalho celebrado anteriormente, elas poderão ser renegociadas para adequação de seus termos no prazo de 10 dias, corridos a contar da data da publicação da medida provisória 936 de 2020. A gente faz aqui uma lembrança sobre os acordos coletivos que venham estabelecer percentual de redução de jornada, que é diferente das faixas estabelecidas, como 25%, 50% e 70%. Do benefício emergencial, ele será pago nos seguintes valores. Se houver uma redução inferior a 25%, não vai haver direito ao benefício emergencial, tá? Se a redução for igual ou maior que 25% e menor que 50%, o benefício emergencial no valor de 25% do seguro-desemprego. Já em relação à redução igual ou maior que 50% e menor que 70%, o benefício emergencial será no valor de 50% do seguro-desemprego. Já em relação a uma redução igual ou superior a 70%, o benefício emergencial será no valor de 70% do seguro-desemprego. Então, muita atenção em relação a essas medidas trazidas para flexibilização trabalhista para as empresas comerciais de pequeno porte. Continuando com as medidas trazidas para as empresas comerciais de pequeno porte, nós temos aquelas medidas que tratam de crédito, seguro e as garantias, tá? Como medida, a gente lembra a linha emergencial de crédito para folha de pagamento. Essa medida ela é muito importante para as empresas comerciais de pequeno porte, porque ela trata para as empresas com faturamento anual de 360 mil a 10 milhões, tá? Nada mais é do que uma linha de crédito emergencial para ajudar a colocar as folhas de pagamento em dia. Ou seja, vai existir, nada mais é do que um financiamento que pode ser pago em até 36 vezes, que possui uma carência de 6 meses
tá, para começar a pagar, e 30 parcelas com taxa de juros de 3,75 ao ano e com depósito dos recursos diretamente realizado na conta dos empregados, tá? Em contrapartida, a empresa ela não poderá demitir sem justa causa por 60 dias a contar da data da contratação da linha de crédito. Então, essa é uma medida que foi trazida em relação a crédito e garantia para as empresas comerciais de pequeno porte. Tem também a linha de crédito entre a Caixa Econômica e o Sebrae para o capital de giro, com garantias àqueles pequenos negócios, que a gente sabe que atualmente são os que mais estão sofrendo com isso. Essa medida, ela trata em relação à Caixa Econômica sobre uma disponibilização de 7,5 bilhões em crédito para o capital de giro para essas micro e pequenas empresas comerciais, tá? Essa operação é viabilizada por meio do aporte de 500 milhões do Sebrae, ou seja, as garantias complementares serão concedidas pelo Sebrae pelo meio do Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa, tá? A gente faz uma observação aqui que a taxa de juros ela varia entre 1,59% ao mês a 1,19% ao mês, tá? Tem uma carência que pode variar entre 9 a 12 meses e uma amortização após essa carência variando entre 24 a 36 meses, tá bom? Mais informações, se você quiser realmente analisar e verificar todas as condições, a gente desde já indica que você visite a página da Caixa, na aba Caixa com a sua empresa. E também o site do Sebrae, que também tem muitas informações muito boas lá, tá bom? Uma outra medida que foi trazida para as empresas comerciais de pequeno porte sobre seguros, garantia e crédito, é mais uma linha de crédito com condições especiais e agora foi feita uma expansão. Tanto a Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES, eles vão fornecer uma ajuda adicional para essas empresas, para elas poderem passar esse período mais difícil da pandemia, sabe? Na Caixa Econômica, o foco é o custeio e comercialização. Logo, a gente já sabe que a Caixa Econômica está financiando e abrindo essas linhas de crédito para as empresas comerciais e com uma carência de 60 dias, tá bom? Para começar a pagar. Já o Banco do Brasil, o foco dessas linhas de crédito destinadas pelo Banco do Brasil é para aquelas empresas que cultivam, que têm o fornecimento da agricultura familiar, tá bom? Enquanto que o BNDES, o foco deles é justamente auxiliar aquelas micro e pequenas empresas, tá? Voltadas à área da saúde. Então, se porventura existe uma empresa comercial de pequeno porte que possui uma comercialização de produtos relacionados à saúde, a linha de crédito você vai encontrar no BNDES. E assim sucessivamente, tá? Agora, falando sobre crédito, a gente lembra aqui que o Banco do Brasil também anunciou medidas para essas empresas comerciais de pequeno porte, e essa medida, na verdade, é um conjunto de medidas que o Banco do Brasil ele anunciou, justamente para beneficiar essas empresas, tá? Ou seja, os clientes do Banco do Brasil, eles poderão contar com prorrogação do pagamento de parcelas, com adiamento de até 60 dias, ou seja, equivalente a 2 parcelas das operações de crédito pelo gerenciador financeiro. Tem também aquela antecipação da agenda dos cartões de crédito, tem as soluções de dívida e os descontos de títulos.
continuando com as medidas trazidas para as empresas comerciais de pequeno porte, a gente esclarece aqui que também existem aquelas medidas que são trazidas e que são divulgadas, que referem-se à manutenção da oferta de bens e serviços. Quando a gente fala de bens e serviços, a gente já lembra das empresas que nós informamos no episódio anterior. Mas aqui eu trago para vocês em relação à manutenção da oferta que efetivamente as empresas comerciais de pequeno porte, elas são divulgadas para elas. E aqui eu trago uma informação sobre uma medida que é específica para as empresas comerciais de pequeno porte, que é a ampliação do prazo para as exportações no regime drawback. Para você que não sabe, esse regime drawback é justamente tratado para as empresas que fazem essa exportação. Essa medida, ela trata do alongamento por mais de um ano do prazo para que os exportadores brasileiros eles possam cumprir seus compromissos de exportação assumidos no âmbito do regime aduaneiro especial, que é esse que eu acabei de mencionar para vocês, o drawback, que desonera tributos em relação às importações e aquisições domésticas de insumos para utilização no processamento de bens a serem exportados, tá? A gente esclarece aqui que essa medida ela foi adotada no âmbito do combate em relação aos impactos do Covid-19. E essa medida envolve aproximadamente 23 bilhões de dólares em relação às exportações contratadas no regime e ainda não concretizadas. Caso as exportações não aconteçam no prazo originalmente estabelecido nos atos da concessão, essas empresas exportadoras elas seriam consideradas inadimplentes perante o regime e teriam que arcar com o pagamento de tributos suspensos com acréscimo de acréscimos legais devidos. Já com essa medida, a gente está tratando aqui de uma ampliação, uma prorrogação por mais de um ano, tá? E isso sim é uma medida específica para as empresas comerciais de pequeno porte. A gente lembra também que uma medida específica para essas empresas, tá? Comerciais de pequeno porte, também está relacionada às questões do comércio exterior, que é a entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias-primas para os operadores econômicos autorizados nos despachos de importação. Logo, o importador qualificado como operador econômico e autorizado, ele poderá ter a liberação da carga antecipada antes de concluir todos aqueles trâmites aduaneiros na importação. A gente alerta que para ter acesso a essa medida, esse benefício, ele é de forma automática, tá bom? Mais uma medida que é voltada exclusivamente para as empresas comerciais de pequeno porte é a permissão para o pagamento antecipado das compras públicas durante a pandemia. Aqui a gente sabe que muitos estados aderiram a situação da calamidade pública. Então, essa medida nada mais é do que um reflexo disso, agora de forma federal, como ela foi divulgada, tá? Essa medida, ela trata do pagamento antecipado de licitações, podendo ser feita em duas circunstâncias. Primeiro, quando for condição indispensável para obter o bem ou assegurar a entrega e prestação do serviço, ou quando propiciar uma significativa economia de recursos. Então, muita atenção em relação a essa medida específica, tá? Temos também uma medida que foi específica para as empresas comerciais de pequeno porte, que é a comercialização de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento do Covid-19. Essa medida, ela trata pelo prazo de 180 dias, dando uma permissão à comercialização de equipamentos de proteção individual, cuja certificação de aprovação tenha sido
tenha vencido no período de 1º de janeiro de 2018 a 7 de abril de 2020, que porventura ainda não possuam novos ensaios atualizados de avaliação, tá? A gente lembra que esses EPIs, eles poderão ser comercializados mediante a apresentação do relatório de ensaio constante da certificação da aprovação. Essa permissão, ela se refere a respirador, purificador de ar, tipo aquela peça única facial, tá? E a semifacial também com filtro para o material particulado. Essa medida, ela já está valendo, tá? E tem prazo, 180 dias, conforme a portaria 9471 de 2020. Logo, essa aqui a gente está diante de uma medida que foi trazida exclusivamente para as empresas comerciais de pequeno porte. Tem também, gente, uma medida que foi trazida exclusivamente para essas empresas comerciais de pequeno porte, que trata sobre a preservação ao consumo responsável. Essas medidas de preservação do consumo responsável, quando a gente fala sobre consumo responsável, a gente já está fazendo uma menção a benefícios emergenciais, tá? E quando a gente fala de benefícios emergenciais, logo pense em economia, na questão de empregos, geração de renda para essas empresas, tá? E como medida, tem o benefício emergencial da preservação do emprego e da renda. Essa medida, ela trata sobre o valor do benefício emergencial, que terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego, em que o empregado teria direito, tá? Nos casos de suspensão temporária de contrato de trabalho, o empregado vai receber 100% do equivalente do seguro-desemprego. Para os empregadores, o que essa medida traz? A gente deve fazer uma observação em relação à receita bruta. Se for superior a 4,8 bilhões, ele deverá fazer o pagamento de 30% do salário a título de ajuda compensatória mensal, sabe? Restando o benefício no patamar de 70% do seguro-desemprego. Essa medida, ela foi trazida exclusivamente também para as empresas comerciais de pequeno porte, tá bom? A gente faz uma observação em relação a essa medida, que ela prevê exceção para o recebimento do benefício emergencial para aqueles trabalhadores com benefício de prestação continuada. E isso aqui, quando a gente fala sobre essa medida, que ela é muito importante para essas empresas comerciais de pequeno porte, já trata sobre futuras demandas judiciais. Então, muita atenção em relação a essa medida que foi trazida, tá? Temos como medidas em relação à desburocratização a prorrogação do prazo da validade de certidões negativas de débito. Essa prorrogação, ela foi feita por 90 dias da validade dessas certidões, e a gente inclui também aquelas certidões positivas com efeito de negativa, tá? Então, foram prorrogadas por 90 dias a validade dessas certidões. Tem também, gente, e é uma medida muito importante, porque a gente sabe que a Receita Federal não está fazendo atendimento presencial da forma como estaria, se tudo tivesse normalizado, né? Foi divulgado recentemente que não necessita mais da obrigatoriedade da certificação digital para aqueles famosos dossiês fiscais, que nada mais é do que um processo administrativo fiscal perante a Receita Federal, que era necessário sim a certificação digital, tá? Só que foi anunciado recentemente que não precisa mais, é uma faculdade. Logo, é um benefício a mais à empresa comercial de pequeno porte, já que a gente sabe que a renovação da certificação digital muitas vezes se dá
uma forma burocrática de ser presencial. E como não se pode, nós estamos em isolamento social, a gente não pode estar, querendo ou não, se expondo a um vírus, foi divulgada essa medida pela Receita Federal. Tem também, a gente faz a menção aqui, em relação a uma desburocratização, adiar o prazo para a apresentação da DEFIS e da DASMEI, que são obrigações tributárias acessórias referentes a quem é optante do Simples Nacional. Elas foram prorrogadas para o dia 30 de junho, tá? Todas essas obrigações que eu acabei de mencionar aqui, volto a lembrar, a DEFIS e a DASMEI, que é para o MEI, tá bom? Tem também aquelas certidões eletrônicas nas juntas comerciais, que também é uma medida para as empresas comerciais de pequeno porte, onde o empreendedor ele poderá, de forma simplificada e eletrônica, já agendar por videoconferência a autoridade certificadora, tá bom? Agora, eu tenho a te informar que também existem algumas medidas que a gente enquadrou aqui, que são aquelas medidas que fazem toda a diferença, sabe? No enfrentamento dessa crise. E é muito importante para essas empresas comerciais de pequeno porte saberem sobre essas medidas, tá? Uma principal medida que foi divulgada é em relação a uma maior flexibilidade, uma maior possibilidade que os bancos possam recomprarem suas próprias letras financeiras. O que isso significa? A partir do momento em que os fundos de mercado estão com necessidade em converter seus papéis em dinheiro, os maiores bancos eles podem recomprar o maior volume de suas próprias letras financeiras. E o que isso faz na prática é que quando isso ocorre, o banco possui uma maior possibilidade de conferir linha de crédito às empresas, a essas empresas comerciais de pequeno porte. Possui também uma maior possibilidade para poder renegociar essas dívidas com essas empresas, tá? Uma outra medida, e aqui eu trago que é uma medida excelente, que foi a redução da taxa Selic de 4,25 para 3,75, tá? O Comitê de Política Monetária, o famoso Copom do Banco Central, ele reduziu a taxa básica da economia de 4,25 para 3,75% ao ano, tá? E isso é muito importante justamente para estimular a economia por meio de juros menores para baratear o crédito destinado a essas empresas comerciais de pequeno porte, tá? Tem também uma que é muito boa e é voltada também para as empresas comerciais de pequeno porte, que é a redução do adicional de conservação de capital dos bancos de 2,5% para 1,25% ao ano. Inicialmente, para você verificar do que se trata essa medida, a gente menciona que ela é endereçada ao Sistema Financeiro Nacional. Assim, ela possibilita na prática que os bancos possam ter o menos capital próprio empregado na instituição, liberando maior volume de recursos. Assim, esses recursos para serem emprestados às pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas são as empresas comerciais de pequeno porte, tá bom? Agora, para ter acesso a todas essas linhas de crédito em relação a essa medida que foi trazida para que os bancos possam reduzir esses percentuais por ano, a gente sempre faz essa ressalva que você precisa efetivamente procurar o seu banco de preferência para consultar essas linhas de créditos que estão disponíveis, tá? E uma última que eu trago aqui, que é voltada exclusivamente para as empresas comerciais de pequeno porte, é justamente
a tarifa zero do IOF nas operações de crédito por 90 dias, tá? Essa medida, ela garante que fica zerada a cobrança do IOF sobre as operações de crédito por 90 dias, o que atualmente seria a cobrança de 3% ao ano. Lógico que quando a gente fala que a alíquota que era de 3 e passou a 0, é muita coisa relacionado a todas as operações de crédito que uma empresa comercial, por mais que ela seja de pequeno porte, ela possui operações financeiras. Então, 3% ao ano parece assim pouco, mas em época de pandemia é muito. Então, essa é uma das últimas medidas que a gente traz aqui para a informação, que é voltada para as empresas comerciais de pequeno porte. E é isso. Eu me despeço de você desse 20º episódio com alegria de ter passado a todos as informações relacionadas às medidas para as empresas de pequeno porte, as empresas comerciais de pequeno porte, essas empresas que hoje são as que mais sofrem, na verdade, né? E agradeço também a todo mundo que participou lá no nosso canal do Telegram, escolhendo esse tema para que a gente pudesse abordar, para que a gente pudesse trabalhar em cima. É muito bom contar com a ajuda de vocês. E já fica aqui o convite, se você quiser participar de forma efetiva desse podcast, escolhendo os temas para que nós possamos abordar aqui. Para nós será uma honra sempre estar trabalhando com você, estar na sua companhia todas as semanas. E aqui eu me despeço, agradecendo pela excelente companhia e já te convidando para interagir conosco nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, analisar os nossos blogs, o nosso blog. Nós temos alguns artigos escritos no nosso blog e a gente precisa do seu feedback também, né? Então, feito toda essa divulgação, aqui eu me despeço te desejando saúde e já fazendo votos para te encontrar no próximo episódio, na semana que vem. Tchau!